Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, a você que é professor, você que é aluno, você que ama a escola dominical e tem nos acompanhado, é muito bom lhe ver aqui na TV Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao primeiro trimestre do ano de 2017, trimestre esse onde nós estamos estudando acerca das obras da carne e o fruto do Espírito, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E no nosso encontro de hoje estaremos abordando a lição de número 12, lição que tem como título Quem ama cumpre plenamente a lei divina. Então estaremos falando acerca do amor. Conforme podemos observar na carta de Paulo aos Gálatas, o amor ele é a primeira virtude do fruto do Espírito manifestada ali naquela lista, naquela relação. Mas, provavelmente por questões didáticas, tanto o comentarista quanto os organizadores da lição acharam por bem estudarmos acerca dessa virtude do fruto do Espírito, que é o amor, na penúltima lição do nosso trimestre, talvez por conta da importância e da singularidade desse sentimento. O amor é o fundamento, é o terreno, é o solo da onde todas as demais virtudes do fruto do Espírito encontram condições para se expressarem. Então, para que a bondade se expresse, a benignidade, a longanimidade, domínio próprio e outras mais, para que elas se expressem com excelência, é fundamental que elas tenham como ponto de partida o amor. Então o amor aí ele vem como esse sentimento basilar e fundamental. Amor esse que, de acordo com aquele verdadeiro tratado poético escrito por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, lá no verso 13, Paulo ele diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a mais importante é o amor. Então, o amor é destacado aqui como o sentimento mais importante e tem razão de ser, porque o amor é a essência do próprio Deus. Deus é amor. A fé um dia perderá o sentido de ser exercida. Quando nós estivermos de uma vez por todas na presença do Senhor, não há por que nós estarmos mais exercitando a fé. A fé, na verdade, é um fundamento que nos faz acreditarmos naquilo que não vemos, mas um dia nós o veremos, nós estaremos face a face com o nosso Senhor, então a fé não precisará mais ser expressada e nem exercitada. A esperança também, haverá um momento em que a esperança encerrará a sua proposta. Nós, quando estivermos definitivamente com o Senhor, não haverá mais o que esperarmos, porque a nossa espera terá chegado ao fim e aí nós estaremos para sempre com o nosso Rei. Então, meus irmãos, estudando aí nesse trimestre, nós já estamos chegando no final dele. Nós, na verdade, estamos nos deleitando com um assunto profundamente espiritual. Falarmos sobre o fruto do Espírito na verdade, sermos presenteados aí pela casa publicadora. Fomos brindados realmente com um assunto muito enriquecedor e muito atual, né? Pensarmos no fruto do Espírito é pensarmos em nos municiarmos para vencermos essa guerra que tem sido travada aí, sempre o nosso adversário trabalhando para que a gente saia da posição que o Senhor nos colocou. Então, o fruto do Espírito associado à armadura de Deus, são essas talvez as duas principais ferramentas dadas por Deus a nós, para que possamos então tanto expressar como manter o mais precioso dom de Deus para a nossa vida, que é a nossa salvação. Então, o fruto do Espírito desenvolvido em nossa vida nos ajuda a expressarmos com dignidade e com excelência a salvação que o Senhor nos concedeu. E a armadura de Deus, ela nos ajuda a mantermos, ela nos provê de recursos para mantermos essa salvação, esse posicionamento diante do nosso Senhor. O texto áureo ele está registrado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, no verso 8, que diz da seguinte maneira:
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então nós temos aqui uma recomendação do apóstolo Paulo, e que essa recomendação ela pode ser destrinchada em duas vertentes. A primeira vertente, essa recomendação ela pode ser ouvida por nós como uma exortação a estarmos sempre buscando honrar os nossos compromissos, né? Pagarmos as nossas dívidas, procurarmos ser prudentes para que não venhamos dar nenhum passo que não possamos corresponder e que não possamos honrar com esse compromisso. Então nós somos recomendados aqui pela palavra de Deus para agirmos prudentemente, e todos os passos que porventura viermos a dar sejam passos que possivelmente possam ser honrados, né? Então a gente não deve dever nada a ninguém. Toda dívida, toda pendência, ela deve ter, nós já devemos de antemão ter os recursos apropriados para saná-la. Mas há uma dívida que nós nunca vamos poder quitá-la, que é justamente o amor com que nós devemos amar a cada um, né? Até porque o amor, ele tem sido a cada dia expressado por Deus sobre a nossa vida, tem sido derramado por Deus sobre nós, e se de graça temos recebido, de graça também devemos dar. Então, se o Senhor a cada dia nos ama, continua nos amando e expressando o seu amor para conosco, através de atitudes de bondade, de misericórdia, de compreensão, de tolerância, assim também devemos expressar o amor para com o nosso próximo e para conosco mesmo, né? Então a gente precisa, na verdade, assim como temos recebido, compartilharmos desse sentimento. Por isso é um sentimento em que nós sempre estaremos precisando exercitar, sempre estaremos precisando expressar para com o próximo. A verdade prática diz o seguinte: amar a Deus e ao próximo é cumprir plenamente a lei divina. Então é interessante isso, porque uma das melhores maneiras de nós expressarmos ou de nós aferirmos o quanto nós temos amado ao Senhor é no quanto ou no tanto que nós nos dispomos a expressar o nosso amor para com o nosso próximo. Porque, irmãos, observemos bem um detalhe. Se nós dizemos que amamos a Deus, se nós confessamos isso, se nós declaramos continuamente ao Senhor que nós o amamos, mas se de certa forma nós não expressamos esse amor que temos por Deus, a criação de Deus, se nós não expressamos, se não praticamos esse amor que declaramos que temos ao Senhor, se nós não expressamos para aquilo que Deus criou, na verdade nós não estamos amando genuinamente a Deus. Talvez até estejamos amando ao Senhor, mas estejamos amando por interesse, talvez por conta de quem Deus é e pelo que Ele pode nos oferecer, e então nós, por interesse, a gente expressa um amor que lá no coração de Deus não testifica como um amor sincero, como um amor verdadeiro, porque para esse amor ser verdadeiro, ele precisa ser também praticado e expressado. E a melhor maneira de nós praticarmos esse amor é na nossa lida, nos nossos relacionamentos com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que às vezes elas não têm tanta afeição por nós, mas a forma como nós retribuímos vai mostrar o quanto nós somos tratados e o quanto somos sarados pelo amor do nosso Deus em nossa vida. A leitura bíblica em classe, que é a leitura que fundamenta, o texto bíblico que fundamenta a nossa reflexão, ela está registrada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do verso 8 ao verso 14. E a nossa introdução, eu gostaria de destacar aqui o seguinte: podemos agrupar 9 aspectos do fruto do Espírito Santo da seguinte maneira. Então nós vamos aqui de uma forma sistemática, nós vamos
destrinchar essas 9 virtudes do fruto do Espírito em 3 blocos distintos. Nós já havíamos falado isso em lições anteriores e mais uma vez aqui nós abordaremos esse detalhe que é muito interessante. Então existem 3 blocos que podem ser aí, estar relacionados a essas 9 virtudes do fruto do Espírito. O primeiro bloco diz respeito ao nosso relacionamento para com Deus. E nesse bloco estão as primeiras 3 virtudes do fruto do Espírito: o amor, a alegria e a paz. O segundo bloco diz respeito ao nosso relacionamento para com o nosso próximo. E aí estão as 3 próximas virtudes do fruto, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. E o terceiro e último bloco, as 3 últimas virtudes do fruto do Espírito, me dizem respeito ao nosso relacionamento conosco, relacionamento com nós mesmos, né? E aí entra a questão da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Mas é interessante que esse trimestre nós estamos estudando também, além do fruto do Espírito, estamos estudando acerca das obras da carne. E as obras da carne, conforme relacionadas pelo apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas, elas podem também ser categorizadas, elas podem também ser divididas em blocos. E eu peguei aqui para trazer para a nossa reflexão uma divisão aqui, uma categorização sistemática trabalhada aí por John Stott, que nos mostra o seguinte: a primeira categoria das obras da carne, elas estão ligadas aos pecados sexuais. E aí nessa categoria entra a questão da prostituição, das impurezas e da lascívia. A segunda categoria das obras da carne estão ligadas aos pecados religiosos. E aí nós temos a questão da idolatria e da feitiçaria. A terceira categoria está relacionada aos relacionamentos ou aos pecados sociais. E aqui a lista é maior. Então os pecados sociais que fazem parte aí nessa categoria são as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões e os partidos. E a quarta e última categoria ligada aos pecados pessoais, que são aqui no caso a inveja, a bebedice e a orgia. Então nós temos aqui uma classificação também das obras da carne, uma classificação em categorias. Ainda na nossa introdução queremos destacar o seguinte: a maior marca de uma igreja não é a sua teologia, seu templo, tradições, mas sim o seu amor para com o Senhor Jesus e para com o próximo. E essa é uma grande verdade, né? O que vai realmente testificar de que uma determinada igreja é uma igreja genuína, uma igreja autêntica, uma igreja que agrada ao coração de Deus e que Jesus tem prazer em nela estar, não é aquela igreja altamente confortável, aquela igreja pomposa, muito embora Jesus pode estar ali, mas o que na verdade identifica aquela igreja como igreja do Senhor é a prática do amor, né? É a capacidade de dar e receber amor. Isso é marca fundamental, né? É uma marca que define o nível em que essa igreja está como representante do reino de Deus aqui na terra. Irmãos, e falando acerca do amor, eu me lembro aqui de uma situação que está registrada lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 20, aquela história do endemoniado gadareno, que era um moço que estava possesso por uma legião demoníaca, um moço que sofria bastante, escravo, né, de demônios. E aquele moço, diz a Bíblia, que ele vivia em sepulcros, ele vivia, né, afastado da sociedade. As pessoas tentavam às vezes prendê-lo e aquela legião fazia com que aqueles grilhões fossem despedaçados, e era uma força descomunal. Aquele moço, ele vivia nu. Aquele moço, na verdade, por conta da sua situação, do seu estado, ele era altamente constrangedor, alguém que trazia constrangimento, até por conta do seu aspecto. E ele era uma pessoa que vivia distante, fora da cidade,
e provavelmente as pessoas preferiam que ele se mantivesse naquele lugar. Mas Jesus, quando ele chega ali em Gadara, e Jesus vem caminhando ali por aquela cidade, de repente Jesus se depara com aquele moço que estava endemoniado, e Jesus não havia dito nada ainda, e os demônios eles começaram a ficar incomodados, e começaram a recriminar Jesus, dizendo que Jesus havia vindo para incomodá-los antes da hora. Irmão, Jesus não havia falado nada, mas provavelmente o olhar de Jesus para aquele moço, um olhar carregado de amor, fez com que aquela legião demoníaca ficasse profundamente incomodada. E aí nós podemos perceber o poder do amor, né? O amor, às vezes nós nos comportamos e deixamos de contemplar o milagre de Deus na nossa vida ou na vida de um ente querido. Talvez um ente querido que tenha vivido um estilo de vida que acaba por nos irritar, que acaba por nos constranger, e a gente às vezes se deixa levar por aquela situação, o nosso coração endurece, né? E quando isso acontece, as possibilidades do milagre acontecer ficam cada vez mais distantes, e nós precisamos então aprender com Jesus, assim como Jesus olhou com um olhar profundamente carregado de amor, e aquilo por si só foi suficiente para que houvesse libertação na vida daquele jovem. Nós também, se olharmos para essas pessoas que de repente agora nos machucam, que de repente agora nos trazem algum constrangimento, mas se ao invés de liberarmos críticas, reclamações, se nós procurarmos olhar com amor, esse amor que Deus tem compartilhado conosco, esse amor que está em nós, esse amor que está desejoso em ser manifesto, em ser expressado, se nós expressarmos esse amor, com certeza, tudo aquilo que influencia essa pessoa amada, essa pessoa querida, toda a força que tenta fazer com que essa pessoa nos irrite e nos tire da graça, através do amor, essa força não vai resistir e vai bater em retirada. Então fica aí a nossa reflexão para você que de repente está passando por um momento assim difícil. Procure utilizar essa poderosa ferramenta que o Senhor tem nos disponibilizado, que é o amor. Ame profundamente e veja o milagre de Deus acontecendo. O tópico 1 da nossa lição fala acerca da singularidade do amor ágape, né? O amor ágape, ele é um amor diferenciado, até porque existem outras manifestações do amor. E assim como nos outros sentimentos, nós estamos aqui no decorrer desse trimestre, sempre comentando da possibilidade de essas questões das virtudes do fruto do Espírito, elas podem ser manifestas, podem ser expressadas tanto através do poder do Espírito Santo em nós, como podem ser expressadas na força humana, né? Na força humana. Mas quando essas coisas, por exemplo, a bondade, quando ela é feita apenas com uma intenção humana, isso não tem solidez, né? Essa prática de bondade que é fundamentada apenas na vontade humana, no interesse humano, essa bondade ela é interesseira, essa bondade ela na verdade não agrada o coração de Deus. Então qualquer uma dessas virtudes do fruto do Espírito, qualquer uma delas pode ser expressada sem a questão do agir do Espírito Santo, mas sempre serão coisas parciais, né? E não terão qualquer tipo de solidez. E acontece com o amor também, né? O amor, ele só é genuíno, ele só é profundamente transformador quando é esse amor que é a essência do próprio Deus. Porque o amor também ele pode ser expressado sobre outras vertentes. Existe, por exemplo, a questão do amor filo ou filéu, né? Que é um amor que há entre amigos, né? Aquela questão da amizade. Existe o amor eros,
que é um tipo de manifestação amorosa do homem para com a mulher, da onde vem a questão erótica, né? Da onde vem aquela paixão, aquela atração do homem para com a mulher. Existe também o amor estorge, que é aquele amor entre os entes queridos, aí, os membros da família. Então, existem várias facetas do amor, mas apenas uma é genuína, é poderosa, é verdadeira e é eterna, né? É apenas o amor que vem de Deus, o amor ágape, que é o objeto de estudo aqui nessa nossa lição de número 12. Apenas esse amor é o que vai fazer toda a diferença. Então o subtópico 1 diz, amor, um aspecto do fruto. E eu destaco aqui o seguinte, podemos afirmar que tal sentimento é o solo onde os demais aspectos do fruto devem ser cultivados. Então nós já acabamos comentando isso um pouco mais atrás, né, que o amor ele é esse solo, é a célula tronco, né, a partir da onde tudo mais vai fluir. Então os outros sentimentos eles só são legítimos se eles tiverem como fonte esse amor genuíno, o amor ágape. E é exatamente acerca do amor ágape que nós vamos estar refletindo aqui no subtópico 2, né? O subtópico 2 diz, o amor ágape. O amor de Deus é expresso no grego pela palavra ágape. Tal vocábulo significa amor abnegado e profundo, um dos atributos do nosso Deus, né? Porque Deus é amor. E nós, como já falamos, essa é a essência do próprio Deus, de acordo com na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 8. Não podemos nos esquecer que hoje amamos ao Pai e ao próximo porque o amor divino nos alcançou primeiro. Então isso não é uma prerrogativa nossa, isso na verdade não é o fato de hoje nós amarmos a Deus, o fato de hoje nós nos interessarmos pelas coisas de Deus, o fato de hoje estarmos aqui parados para estudarmos acerca desse assunto. Você está aí do outro lado, assistindo essa videoaula, de repente procurando subsídios, né, para repassar para outras pessoas, para os seus alunos. Mas todo esse interesse que movimenta tudo isso, é fruto de algo que vem de Deus. Não partiu de nós mesmos, não tem partido de dentro de nós. Tem vindo de fora para dentro, tem vindo do alto direto para o nosso coração. Então, se hoje a gente ama a Deus, se hoje a gente tem aprendido a amar o nosso próximo e tem entendido que através do amor cadeias são despedaçadas, grilhões são quebrados e algemas são abertas, se temos entendido isso, é porque o Senhor ele tem ministrado sobre nós essa dose tão preciosa, e através dela nós temos aprendido também a amar tanto a Ele quanto ao nosso próximo. O subtópico 3 diz o seguinte, o amor ágape derramado em nós. Então, nós temos aqui o que o apóstolo Paulo deixou registrado na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 5, que diz assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a gente tem aí a questão do Espírito Santo habitando em nós, tabernaculando em nossa vida, e esse precioso Espírito de Deus, que é o portador, né, desse amor, o derramar desse Espírito em nossa vida, representa o derramar de Deus, o derramar do amor de Deus sobre nós. Então o amor de Deus em nós nos proporciona paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então o amor de Deus, como temos visto aqui, é o mecanismo, é o gatilho acionador de todas essas outras preciosas virtudes, de todas essas outras preciosas marcas do caráter de Cristo, que deve ser marca do nosso caráter também. Quem tem o amor de Deus considera o próximo estar sempre disposto a servir a todos, assim como o nosso Mestre. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também dos irmãos aqui nesse instante é com relação ao nosso amor para com Deus. E nós havíamos comentado um pouco atrás
acerca de um amor que às vezes as pessoas declaram sentir por Deus, mas pelo fato de esse amor não ser praticado e não ser expressado para com o próximo, esse amor então se torna duvidoso. Quando nós declaramos que nós amamos apenas a Deus, né, e não há nenhuma preocupação e não há nenhuma disponibilidade nossa para abençoarmos a vida do nosso próximo, esse amor é questionável. E esse amor ele acaba sendo um amor interesseiro. Então é muito importante termos em mente o seguinte, irmãos: nós precisamos e devemos buscar as mãos de Deus. O que é buscar as mãos de Deus? Buscar as mãos de Deus é buscar no Senhor os recursos que nós precisamos para que a nossa vida seja vivida com dignidade. Então, nós não somos proibidos de buscarmos as mãos de Deus. Aliás, somos até convidados por Ele, né, para buscarmos nele aí esses recursos, para pedirmos a Ele aquilo que nós estamos precisando. Mas, acima dessa questão de nós buscarmos as mãos de Deus, ou seja, buscarmos o favor dEle, buscarmos aquilo que Ele pode fazer por nós, acima disso e antes disso, nós devemos aprender a buscarmos a face de Deus. Porque quando nós buscamos a face de Deus, nós não buscamos a Deus apenas pelo que Ele pode nos conceder, mas nós buscamos ao Senhor por quem Ele é, pelo fato dele ser Deus, poderoso, criador e sustentador da sua criação, digno de ser glorificado, digno de ser adorado. Então, muito mais nobre é buscarmos a face de Deus do que buscarmos as suas mãos. Quando nós buscamos e priorizamos buscar a sua face, com certeza as suas mãos elas vão se estender. Mas não é nobre quando as pessoas elas se prontificam, se predispõem apenas a buscar as mãos do Senhor. E aí deixam de ser adoradores e passam a ser apenas interesseiros aí dos recursos de Deus. O subtópico 2 da nossa lição, o tópico 2, melhor dizendo, diz amar a Deus e ao próximo. E o subtópico 1 diz o amor a Deus. O amor de Deus por nós é altruísta, abnegado e ímpar. E não tem como ser diferente. O amor de Deus, ele é abnegado, ele é desinteressado, vamos assim dizer. Desinteressado no sentido de que o que o Senhor ele poderia esperar de nós como retorno, quando expressa sobre nós o seu amor, quando derrama sobre nós o seu amor, quando nos abençoa, mesmo sem sermos merecedores, quando nos salva, mesmo tendo nós escolhido o pecado, Ele nos resgata. E o que o Senhor poderia então ter como recompensa por tudo que Ele faz a nós? Nada temos para poder recompensar ao Senhor. Logo, o amor de Deus por nós é um amor altruísta, é um amor abnegado, né? É um amor que não tem como ser correspondido à altura. É claro que nós procuramos corresponder, procurando viver em santidade, procurando honrá-lo, procurando obedecê-lo, procurando testificar do seu amor a outras pessoas, mas isso é algo muito pequeno diante de tudo que o Senhor fez, está fazendo e continuará a fazer por nós. Mas a melhor maneira de expressar nosso amor a Deus é abandonar o pecado e procurar ter uma vida santa. Quem ama a Deus não tem prazer na prática do pecado. Então, essa é verdadeiramente uma forma de alegrarmos profundamente o coração de Deus. É rejeitarmos o pecado, é aprendermos a gostar daquilo que Deus gosta, amar aquilo que Deus ama ou aquele que Deus ama, e rejeitarmos aquilo que Deus rejeita, aborrecermos aquilo que Deus aborrece e abominarmos aquilo que Deus abomina. Quando nós nos posicionamos sobre essa ótica, nesse dinamismo, nós agradamos ao Senhor, porque o Senhor ele vai verdadeiramente identificar em nós um coração completamente desejoso em viver para Ele.
E, obviamente, quando alguém aprende a amar aquilo ou aquele que Deus ama, isso naturalmente nos leva a amarmos o nosso próximo, porque o nosso próximo é objeto do amor do nosso Deus também. O subtópico 2 diz, o amor a si mesmo. E é interessante esse subtópico, porque nós precisamos aprender a cada dia a nos amarmos mais e mais, e a nos valorizarmos. Existe uma pseudo, né, uma falsa humildade. Às vezes as pessoas, elas, no afã de manifestarem humildade, elas acabam incorrendo em uma prática que muito mais desagrada a Deus do que agrada ao Senhor. Às vezes, no afã de ser humilde, nós nos apequenamos tanto, né, que desmerecemos o tamanho da obra que Deus tem realizado na nossa vida. Então, quando Deus nos chama para alguma coisa, quando Ele nos capacita a fazermos alguma coisa, e quando nós declaramos, talvez por conta dessa pseudo-humildade, quando nós declaramos que não somos capazes, nós estamos dizendo que, na verdade, o que o Senhor fez não foi suficiente. Daquilo que o Senhor, os recursos que o Senhor tem nos dado, eles, na verdade, são recursos incompatíveis com aquilo que o Senhor tem requerido de nós. E não é verdade. Então, se o Senhor tem realizado a obra na nossa vida, se o Senhor tem nos dado recursos, se Ele tem nos dado ferramentas para fazermos a obra, então vamos fazer a obra e vamos valorizar o que o Senhor tem feito em nossa vida. É claro que nós não podemos querer fazer além daquilo que fomos chamados para fazer. Nós não podemos colocar a mão aonde o Senhor não nos mandou colocar. Mas naquilo que Ele nos chamou para fazer, nós precisamos ser ousados, intrépidos e precisamos fazer. Se fomos chamados, é conosco que o Senhor quer e é através de nós que o Senhor quer fluir para que a obra seja realizada. Então a questão do amar a si mesmo é valorizar essencialmente o que o próprio Deus tem feito na nossa vida. E o subtópico 3 diz, o amor ao próximo, né? E destaco aqui o seguinte, é importante ressaltar que amor não é somente sentimento, mas ação. Não basta amar somente de palavras. E isso nós temos comentado em um decorrer de todas as outras lições, porque assim como o amor, todas as outras virtudes do fruto do Espírito precisam ser expressadas. Não adianta nada, né, de repente nós termos esse fruto disponível em nós, mas está confinado em algum cantinho dentro de nós e sem conseguir se desenvolver. O Espírito Santo, ao não encontrar condições apropriadas para desenvolver esse fruto permanece ali confinado e a gente acaba não podendo executar, acaba não podendo expressar essas facetas do fruto do Espírito, que, repetindo, são marcas fundamentais de quem é salvo, na vida de quem é salvo. Então, o fruto do Espírito, ele nos ajuda a sermos, né? Nos ajuda a sermos, a sermos vistos como alguém que realmente foi transformado por Deus e é salvo em Cristo Jesus. O tópico 3 da nossa lição tem o seguinte título: sob a tutela do amor, rejeitamos as obras das trevas. E o subtópico 1 diz: debaixo da tutela do amor. E eu deixo aqui para nossa reflexão a seguinte parte desse subtópico: fora da tutela do amor ágape, amor divino, o crente pode voltar à prática das velhas obras infrutuosas da carne. Sem o amor de Deus em nós, somos capazes de amar mais as trevas do que a luz. E porque essa já é uma inclinação natural da nossa natureza humana. Essa já é uma inclinação básica da nossa natureza humana. Amar mais as coisas do mundo, amar mais as obras da carne do que as coisas que provêm de Deus. Então, para que possamos, na verdade, amar a Deus e viver
e viver para a glória do Senhor, é fundamental que tenhamos mantido dentro de nós esse amor ágape. Se nós o rejeitarmos, se nós extinguirmos, né, se nós entristecermos o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus deixar de encontrar condições apropriadas para continuar trabalhando na nossa estrutura e mudando a nossa natureza, e se esse amor de Deus não tiver espaço para se expressar em nossa vida, um outro amor vai se sobrepor a esse. Muito embora esse amor seja o mais poderoso de todos os sentimentos, mas no que diz respeito às nossas escolhas, nada que vem da parte de Deus vem para nos violentar e para se impor, né? É questão de escolha. Se nós escolhermos outras formas de amor e deixarmos de lado o amor ágape, com certeza a nossa vida, o nosso olhar vai se voltar em direção às coisas da carne, às coisas desse mundo. O subtópico 2 diz: o amor antídoto contra o pecado. Quem ama não trai o seu cônjuge, não mata, não rouba, não cobiça, não dá falso testemunho, ou seja, não faz nada que possa desagradar ao Pai Celeste. É interessante essa questão do amor de Deus, porque ele nos leva a vivermos em sinceridade. O amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus, ele nos faz assim, nos expormos inteiramente a Deus. Quando nós aprendemos a amar a Deus, nós procuramos identificar, estaremos sempre atentos, procurando identificar qualquer coisa que venha ser um prejuízo nesse relacionamento travado entre nós e o nosso Senhor. Então, quando nós aprendemos a amar a Deus, é preocupação fundamental no nosso coração a questão de não entristecer ao nosso Deus. E nesse afã e nessa busca para não entristecer o Senhor, uma das coisas que são a tônica desse relacionamento é a sinceridade. É sermos sinceros. E é interessante que essa questão da sinceridade, ela tem como origem, né, algo muito antigo aí, nos tempos antigos, lá quando vem da questão da palavra sincera, né? A sinceridade vem do termo sincera, que falava daqueles vendedores de vasos, né? Daqueles oleiros que fabricavam vasos e ficavam ali no deserto, expondo os vasos para a venda, e passavam os viajantes, e os viajantes peregrinos de um lugar para o outro, ao passarem por aqueles pontos de exposição de vasos, eles adquiriam os vasos, né? Eles compravam os vasos. Mas algumas vezes aqueles viajantes, ao chegarem ali no comércio de vasos, eles notavam que alguns vasos estavam rachados e não compravam. Então os fabricantes de vasos, eles acabavam tendo prejuízo, porque os vasos rachados eles não eram vendidos. Então eles desenvolveram uma cera, e com essa cera eles aplicavam ali sobre aquela rachadura e omitiam aquela rachadura. Então as pessoas vinham e compravam os vasos, muitos deles rachados, mas com cera, e eles não viam a cera. Com o passar do tempo, os próprios compradores, eles descobriram esse segredo. Eles sabiam que era provável que algum vaso ali, mesmo sem uma rachadura aparente, poderia estar rachado, mas com uma cera aplicada. Então, por terem esse conhecimento, todas as vezes que eles iam adquirir um vaso, eles perguntavam para o vendedor: esse vaso é com cera ou é sem cera? Se fosse sem cera, é porque na verdade não tinha nenhuma rachadura. Com cera é porque aquela rachadura já havia sido coberta, já havia maquiada. Então nós precisamos, queridos, nós precisamos estar diante do nosso Deus sem cera, sem nenhuma maquiagem, sem nada cobrindo as nossas rachaduras, as nossas fissuras, né? Completamente expostos do jeito que somos, sem cera nenhuma. Essa deve ser a tônica do nosso relacionamento com o nosso Senhor. Isso é, na verdade, manifestação de um amor genuíno para com Ele.
quando nós, muito embora a gente não consiga mentir para Ele, mas é provável que alguém, mesmo tendo essa consciência, queira se justificar ou às vezes até mentir com relação às motivações que lhe levaram a fazer determinadas coisas, mesmo sabendo Deus qual é a verdadeira e genuína motivação. O subtópico 3 e o último aqui da nossa lição diz o seguinte: o amor leva à obediência. E temos comentado sobre essa questão. O amor, ele nos impulsiona a cumprirmos ipsiliter, né? Cumprirmos passo a passo ali os detalhes que nos levam a viver uma vida agradável ao nosso Deus. Então, o amor, dentre tantas outras virtudes e tantos outros legados que ele nos provê, ele também nos ajuda a vivermos uma vida de obediência. Amém, meus queridos irmãos? Então, que Deus em Cristo lhes abençoe. Quero agradecer aqui a sua visita ao nosso canal, e se essa lição foi bênção de Deus para a sua vida, aí embaixo aí no vídeo tem um ícone de curtir. Curta esse vídeo, deixe aí o seu comentário. Nós queremos aí estar nos reportando e enviando aí o nosso agradecimento e o nosso abraço aos irmãos que postarem aí os seus comentários. Muito obrigado, que Deus lhes abençoe em nome de Jesus.